falar um pouco sobre ele. Pronto, professor, já iniciando. Agora que começou, né? Então vamos lá. É coisa a gente... Esses problemas técnicos, eles acabam acontecendo. Então, como nós havíamos comentado, eu vou inicialmente apresentar o plano de disciplina para que vocês entendam o nosso caminho, né? Aquilo que nós pensamos para a disciplina. E aí eu já aproveito para tirar alguma possível eventual dúvida que tenha ficado, porque eu também disponibilizei já de início 2 vídeos, ou foram 3. Existe um canal, uma playlist dessa disciplina no meu canal no YouTube, mas eu acabei disponibilizando no SIGA, creio que foram 2 vídeos, ou foram 3, relacionados à apresentação do plano e também à apresentação das atividades que são propostas para vocês. Mas, basicamente, eu queria só comentar rapidamente aqui sobre o nosso plano de disciplina, para a gente poder ter mais ou menos um entendimento do que eu espero de vocês. Aliás, do que vocês irão esperar de POT, o Planejamento e Organização do Turismo. Bom, gente, essa disciplina é uma disciplina que ela faz parte aí do primeiro ano do curso de vocês. É uma disciplina que ela tem como créditos 3 créditos teóricos e um crédito prático, então a gente acaba pensando ela para viver essas experiências teóricas por meio das leituras, e o crédito prático seria a elaboração de uma atividade que tem uma intenção ali mais prática, mais vivencial da atuação do bacharel em turismo, né? E aí aqui tem só um pequeno trocadilho, mas o semestre que a gente está é o 2024.1. Sou o professor Anderson, que vocês já conhecem, né? Eu sou bacharel em turismo, sou pedagogo, sou professor da casa desde 2020, e a gente está aí já transitando por algumas disciplinas, mas particularmente em relação à POT, é uma disciplina que eu gosto bastante, porque eu tenho uma experiência na gestão pública do turismo, não como secretário, superintendente, mas eu trabalhei com gestão pública na área de consultoria pública para prefeituras. Então, é uma área que eu particularmente acho bem interessante. É um campo que tem crescido muito no turismo de uns anos para cá, principalmente da pandemia, né? Assim, do pós-pandemia, mas tem tido muitos concursos para seleção de profissionais turismólogos para atuarem na gestão pública de prefeituras, e aí a gente acaba, acho que essa disciplina ela dialoga muito com isso, com essa possibilidade de vocês ocuparem esse espaço de serem os turismólogos que vão planejar as ações dentro de uma cidade, né? Pensando a lógica do turismo. E aí, gente, basicamente esse alinhamento dela vai contemplar desde conceitos de planejamento, como vocês podem observar aqui, até mesmo políticas públicas de turismo no Brasil, o que seria o planejamento urbano e como o turismo entra nesse planejamento urbano, que é um conceito da geografia, mas aqui a gente vai também refletir ele com esse aspecto do turismo, né? A gente vai falar também um pouco sobre a regionalização, que é uma política, na realidade, de turismo a nível nacional. E essa política ela surge ali em 2004, à medida que o Ministério do Turismo ele se cria em 2003. Né? Então, essa política ela acaba sendo, digamos que, um produto de uma primeira política que foi pensada, que foi a política de municipalização do turismo, para que depois viesse essa ideia da regionalização, que é trabalhar regiões turísticas dentro dos diversos territórios que nós temos no Brasil, né, dos diversos Brasis. Aqui também a gente vai falar um pouco sobre o conceito de sustentabilidade, e eu confesso que, apesar de gostar muito dessa área, eu vou tentar não ser muito denso, inclusive vai ficar para a unidade 3, porque vocês têm uma disciplina de educação ambiental, salvo engano. Então, para não ter esse choque, para não ficar repetitivo, eu vou acabar trabalhando isso de forma mais direcionada para a ideia de planejamento público do turismo. Aí, em relação aos objetivos, basicamente a gente quer que vocês consigam ter essa reflexão teórica sobre os conceitos de planejamento, de organização do turismo, né? Pensando isso dentro de um território, preferencialmente os territórios que vocês vivem.
Também a gente pretende que vocês compreendam esses conceitos diversos de planejamento, desde tipos, dimensões, níveis, abordagens e por aí vai. As políticas públicas de turismo também do Brasil, então eu vou fazer uma contextualização histórica com vocês, né, por volta ali da década de 30 até os anos atuais, e a gente vai compreender também a regionalização, que é essa política que eu já antecipei, quando eu explico os tópicos da ementa da disciplina. Também iremos aprender elementos relacionados a como se constroem projetos turísticos, e aí hoje, se der tempo, eu vou tentar mostrar para vocês um planejamento, um programa que eu elaborei das minhas consultorias para que vocês possam ter mais ou menos uma noção preliminar de como é que a gente elabora esses documentos. E também, se possível, analisar casos de planejamento do turismo, né? Em relação ao nosso conteúdo programático, a disciplina está dividida em 3 unidades, sendo que a primeira, gente, ela começa hoje. Então, na aula de hoje, como assim, a minha intenção é essa, eu me sinto provocado para que a gente possa trabalhar todos esses aspectos introdutórios da teoria de planejamento e aplicando ela no turismo. Então, eu vou ver a ideia que a gente trabalhe esses 6 capítulos na aula de hoje. Né? Claro que eu vou tentar ser bem mais objetivo, né, para a gente conseguir fazer isso, mas eu espero que vocês já tenham tido contato, tenham lido, na realidade, alguns textos que são ali os que têm relação com a aula de hoje. Eu vou só relembrá-los aqui. O capítulo 1 do livro do Ivan Fernandes, Conceitos Básicos de Planejamento, é uma aula que está diretamente trabalhada aqui nessa aula, né? É um conteúdo, na realidade. A gente também queria que vocês tivessem contato com o texto Conceitos Básicos de Planejamento Turístico do Luiz Renato Guinarra, que é um texto, que é o capítulo 5, que a gente disponibiliza para que vocês possam também ler preliminarmente. Um outro texto que eu disponibilizo é o papel do governo no planejamento do turismo, que é o capítulo 7 do livro do Ivan Fernandes. E o último texto seria capítulo 8, Planejamento e Administração de Destinos de Viagem Contemporânea. A gente não vai... Eles são ali os capítulos que têm relação com a aula, mas existem outros materiais que eu vou tentar ali apresentar para vocês ao longo, né? Para que a gente possa fazer ter esse entendimento relacionando teoria com a aula que eu estou trabalhando. Aí na unidade 2, como eu já havia antecipado, a gente vai falar sobre as políticas de fomento do turismo no Brasil, por meio de 4 capítulos. E na unidade 3, a gente trabalha com vocês planejamento sustentável do turismo. Como é que a gente pensa essa sustentabilidade do turismo, entendendo que é um conceito que ele é abstrato e que exige que a gente possa, para a gente poder materializar ele dentro dos destinos, a gente precisa ter esse olhar da inter-relação que o conceito de sustentabilidade tem com outros, né? Aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais, políticos, enfim, aspectos ali diversos. Não vou me ater à metodologia, né? As aulas que a gente trabalha com vocês são aulas, são essas lives, e a gente vai ali recomendando outros materiais ao longo do nosso percurso. Em relação à avaliação, vocês têm uma prova escrita, que é uma prova via SIGA-A, com 60% de pontuação de peso, na realidade, para nota, e essa prova ela vale de 0 a 10 pontos. Uma segunda avaliação, que seriam 2 fóruns individuais, o 1 e o 2, com peso de 20% e pontuação de 0 a 5 pontos cada um deles, e uma atividade escrita que eu coloquei aqui, na realidade era até para eu ter alterado, mas é uma atividade que ela vai ser executada, a ideia é que ela seja pensada por meio de grupos. Assim como a gente trabalhou em patrimônio, aliás, em aspectos culturais, né, que vocês possam trabalhar uma atividade em grupos que aborde o planejamento turístico, pensando também a nível do município que vocês vivem, que vocês residem. Então, a ideia é que a gente fizesse essa atividade, que é uma atividade em grupo, com peso de 20%. Aqui só mesmo a bibliografia básica da disciplina, tá? E agora eu acho que eu vou para a aula para a gente poder iniciar, de fato, o nosso rolê de hoje. Vocês me deem só um instante.
Frederico, você levantou a mão? Professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Frederico? Tudo bom. Boa noite aos colegas. É só uma dúvida a respeito das publicações lá no SIGA. Tem 2 vídeos lá, que você comentou aí, mas só que eu não consegui abri-los. As janelas estão lá, mas o conteúdo eu não consegui acessar. Não sei se é algum problema meu ou do próprio sistema. Eu vou tentar ver, porque eu lancei isso, Frederico, acho que foi na primeira, uma semana antes das aulas começarem, né? Dias Certo. antes. Eu vou dar uma olhada nesse problema. Aí, se for problema no sistema, eu já altero, né, a exposição do vídeo para que a gente possa ter acesso a ele. Mas, de qualquer forma, tem um canal meu, que é um canal Professor Anderson Vieira, meu canal no YouTube. Aí vocês podem acessar ele, lá vocês vão encontrar playlists, algumas aulas, algumas lives passadas dessa disciplina, viu? Mas eu vou alterar essa informação que você me deu. Te agradeço por ter falado. Ok, perfeito, obrigado. Nada. Josefa, aliás. Josefa? Bom, eu vou dar então seguimento aqui, tá, gente? Eu não vou conseguir ficar olhando o chat, eu vou me ater aqui à nossa aula, mas vocês, como a gente combinou, né? Vocês podem aí levantar a mão que a gente, aliás, direcionar as perguntas no chat, que no final eu faço um apanhado geral para a gente poder conversar sobre elas. Quem levantou a mão? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Fique à vontade, pode falar. Professor, pode prosseguir, não tem ninguém querendo falar, não. Eu vou lhe avisando aqui, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, gente. Voltando para o que nós estávamos explicando, vamos aqui para o nosso material da aula. Pronto, acho que está visível para vocês. Vamos lá. Bom, gente, então, agora tá. Então, a gente vai agora começar a falar um pouco sobre a nossa aula mesmo de hoje, né? Em que a gente vai se ater aos aspectos introdutórios que eu já havia antecipado. Mas só para vocês entenderem o percurso que a gente pretende seguir aqui hoje, trabalhando os conceitos básicos de planejamento, os tipos, níveis e abordagens, introdução ao planejamento turístico, falar um pouco sobre esse planejamento, como é que ele se efetiva, e falar sobre planejamento e administração de destinos turísticos. Só que aqui eu vou acabar meio que voltando um pouco aos aspectos de como a teoria de planejamento ela foi construída no turismo. Existe uma história, né? E sempre quando a gente pensa em aspectos teóricos, isso é pensado por meio de um espaço, de um tempo e de contextos. Então, a gente precisa considerar essas abordagens para que vocês entendam o porquê que hoje a gente tem falado muito no planejamento turístico, esse planejamento mais participativo, que acaba, inclusive, dialogando muito com aquilo que se preconiza nas políticas federais, né? Inclusive do setor de turismo. Então, aqui, de objetivos da nossa aula, eu também já expliquei, eu não vou voltar a isso, mas então vamos para o nosso início aqui. Bom, gente, de início, eu acho que cabe a gente pensar um pouco sobre essa relação entre o turismo, crescimento e desenvolvimento. É muito comum que a gente, inclusive, acabe vendo nos jornais, vendo nos documentos, vendo, inclusive, nas redes sociais, que eu acredito que é uma ferramenta que muitos, se não todos vocês, utilizam, que crescimento e desenvolvimento são sinônimos. E é muito perigoso a gente acabar pegando algumas informações que elas não são informações exatas, né? Então, os conceitos de crescimento e desenvolvimento são conceitos que têm significados diferentes, apesar de existir ali uma comparação ao ter-los como sinônimos, mas crescimento está muito ligado a uma escala de aumento de de uma determinada atividade, de um determinado
se a gente vai falando de aspectos econômicos, sociais, crescimento social do Brasil, da cidade de Parnaíba, enfim. E o desenvolvimento está muito mais ligado a uma ideia de melhoramento. Se a gente parar para pensar, né, o desenvolvimento do turismo do estado do Piauí, por meio dessas políticas públicas, ele tem um desenvolvimento, digamos que, melhor, né, com a evolução ao longo dos últimos anos. E aí, quando a gente entende esses conceitos de crescimento e desenvolvimento e percebe que são conceitos, inclusive, que se utilizam muito quando a gente vai falar sobre políticas públicas de turismo, cabe a gente pensar um pouco sobre quais são esses benefícios que o turismo pode trazer a partir da sua ocorrência em um dado território e os malefícios ou impactos negativos, né? Então, o Guinar ele vai apontar alguns desses impactos. Eu não vou discutir cada um deles, mas só para nível de informação mesmo, que a gente observe que dentro desses benefícios, o turismo ele acaba possibilitando ali nas diversas esferas, né? Social, econômica, ambiental, cultural, esses benefícios, mas também esses malefícios. Então, a gente vai ter nessa configuração de impactos que vão ser indicadores para a gente avaliar se está havendo crescimento e desenvolvimento do turismo em um dado local. É muito necessário que os territórios eles tenham esse domínio dessas informações, até para saber se esses indicadores eles são indicadores que têm um controle mesmo de fins de planejamento e avaliação de políticas públicas, de ações, ou até mesmo de como conduzir melhor essa atividade no território. Então, são aqui alguns pontos para vocês pensarem, né, inicialmente a respeito do que seria esse planejamento turístico. E aí eu trago 3 conceitos iniciais do que seria o planejamento. Eu vou pegar o de Fernandes, em que ele fala o seguinte: é um processo que permite prever e avaliar ações futuras com vistas à tomada de decisões mais racionais e eficientes. Vejam que quando a gente pensa o ato de planejar, esse ato ele remete muito a estabelecer um foco para alcançar um determinado objetivo. E se a gente parar para pensar na ideia abstrata do que é o planejamento, de fato, o entendimento que nós temos é esse. Mas o planejamento ele precisa de documentos que vão amparar e que vão acabar contribuindo para que ele, de fato, aconteça. Não quer dizer que vai dar certo, mas os documentos eles acabam sendo balizadores para a gente poder saber se o caminho que nós estamos estabelecendo seria o caminho ideal ou se a gente precisa, de fato, rever esse caminho. Então, vejam que os conceitos todos aqui eles vão acabar discutindo esses pontos, né? De avaliar ações do presente ou até mesmo considerar aspectos do passado para que a gente possa pensar no futuro para o turismo de um dado local. E isso não vai se aplicar apenas ao turismo, mas aqui é o que nós estamos debatendo. O outro conceito vai acabar falando um pouco sobre a ideia de criação de um plano, né? E qual é a representatividade que esse plano tem, pensando a lógica de um planejamento. Mas, de um modo geral, os 3 autores acabam trazendo a mesma ideia, né? A gente tem um objetivo e o planejamento vai estabelecer como a gente vai alcançar esse objetivo ou esses objetivos. Ignarra vai dizer para a gente que existe ali algumas questões que são interessantes para a gente poder se questionar e até mesmo para a gente poder estabelecer uma ideia de planejamento. Então, o autor ele vai apontar para a gente questões como o que, né? O que seria, o que a gente pretende planejar, por que nós devemos planejar, e no caso do turismo, cabe muito nós pensarmos que tipos de atividades turísticas já acontecem no território que a gente pretende desenvolver a atividade, quem vai planejar, eu diria que esse planejamento, o quem vai envolver muito a sociedade civil, a gestão pública, a iniciativa privada. Certamente, aqui eu não estou falando de aspectos práticos ou materializados, mas o turismo tem funcionado muito em locais que trabalham com iniciativas público-privadas, né, com essas parcerias público-privadas, seja em aeroportos, em parques temáticos, enfim, atividades
que acabam permitindo que haja essa dialética público e privado. E o como está muito ligado, que seria uma pergunta mais voltada para o como essa atividade seria executada, né? Como a gente vai pensar esse planejamento. Onde ele vai acontecer, e como vocês podem perceber, as outras perguntas também têm essa mesma resposta, né? O quanto a gente vai gastar para poder executar esse planejamento, até porque, para que eu possa, talvez, criar um projeto de turismo no meu município, eu posso pleitear recursos bancários, financeiros, aliás, do Ministério do Turismo, ou até mesmo de outras instituições bancárias. E para isso a gente precisa contemplar dentro de um projeto quais seriam, o quanto que isso vai acabar custando, né, para o nosso território. Dando seguimento aqui, a gente... Opa! O Fernandes ele vai apontar algumas características do planejamento. Dentro dessas características, eu queria que vocês se atentassem que o autor propõe 4, né? Mas basicamente essa relação de passado versus presente, que o planejamento acaba servindo para que a gente tenha esse entendimento, também para ser uma espécie de previsão para aquilo que seria o futuro que se deseja para um determinado território. Isso a gente falando de turismo, é claro, né? E aí o autor vai apontar conceitos como estratégias, objetivos e metas de um plano. O plano, como a gente vai explicar mais à frente, seria esse documento que vai estabelecer os caminhos do planejamento, né? Em segundo ponto, o autor vai falar sobre ações alternativas para anos seguintes. Então, o planejamento ele também vai acabar sendo essa espécie de âncora que vai nos dizer quais são as ações que a gente pretende pensar no futuro. Critérios de escolhas entre as alternativas, porque quando a gente pensa o planejamento de um local, e aí eu preciso que vocês façam essa reflexão comigo. Esse planejamento ele vai exigir que a gente estabeleça critérios até mesmo de segmentos que são mais interessantes para desenvolver naquele território, e aí eu preciso, nisso, né, dentro desse planejamento, estabelecer se é melhor trabalhar o ecoturismo ou trabalhar o turismo cultural. E por que seria melhor trabalhar um ou outro segmento? Ou, quem sabe, trabalhar a junção dos dois, dependendo de onde você está propondo esse planejamento. E também, Fernandes vai nos dizer que é uma maneira de você antecipar soluções de problemas que são previsíveis. Eu queria que vocês se atentassem, pessoal, a esse momento aqui da aula, em que eu acabo falando um pouco sobre os pré-requisitos do planejamento. Esses pré-requisitos, eles não são uma receita de bolo, evidentemente, mas são pré-requisitos que o Fernandes estabelece como pré-requisitos ali que vão acabar contribuindo, né, para a gente poder balizar o nosso planejamento. E aí eu queria que vocês observassem que numa dos fóruns, e eu já vou adiantar isso, eu proponho que vocês analisem os territórios de vocês considerando esses pré-requisitos. Basicamente, o autor vai falar em estabilidade econômica e política, que de fato é importante, né, necessário que se tenha essa estabilidade, esse equilíbrio nesses aspectos para que a gente consiga conceber um planejamento que tenha bons resultados. Evidentemente, não é uma receita de bolo, eu reforço isso. Continuidade administrativa, que é um ponto que a gente, de fato, tem tido muita... Tem, na realidade, tido não. Isso é muito comum, né, de acontecer. Muda-se gestão, muda-se política que estava sendo executada e atividades que estavam sendo propostas. Então, a gente tem que tomar isso também como um ponto para reflexão, porque a gente precisa dessa continuidade administrativa no sentido mesmo de vivenciar o que foi pensado por um governo anterior, por exemplo. Disponibilidade de dados estatísticos, eu penso que é um outro ponto que é muito necessário de se discutir, porque, para vocês terem uma ideia, aqui no estado do Piauí, eu não sei se agora a gente vai conseguir resolver isso,
mas o nosso estado, a última pesquisa de demanda turística ela é de 2013, há mais de 11 anos atrás. E aí a gente fica se questionando por que essa pesquisa ela é uma pesquisa tão desatualizada, porque entendam que isso vai acabar influenciando até mesmo no que a gente vai pensar para o turismo. E vocês devem ter visto recentemente o nosso estado ele está voltando a projetar uma política de turismo, né, a nível estadual, e isso é muito necessário para que a gente consiga ter um turismo de fato no estado do Piauí se desenvolvendo. E aí o pessoal que não é do Piauí entenda que eu sempre vou acabar contextualizando, né, até por conta do nosso curso. Mas se a gente não tem dados estatísticos, pessoal, como é que eu vou pensar em desenvolver um determinado segmento se eu não sei qual o perfil das pessoas que vêm para a cidade que eu estou planejando o turismo? Como é que eu vou conseguir propor uma política, um projeto, se eu não sei quantos meios de hospedagem existem no meu município? Aí existe uma ferramenta chamada Inventário da Oferta Turística, que acaba servindo para que a gente levante todos esses equipamentos e serviços e também atrativos turísticos naturais, culturais e os outros que existem, para que a gente possa ter um panorama de qual é a realidade do nosso território. Então, essa disponibilidade de dados estatísticos, ela é um grande problema aqui na nossa realidade e que a gente espera que agora a gente consiga reverter isso, né? A nível de Brasil, eu posso dizer também que, apesar de existem os observatórios do turismo, que eu recomendo que vocês conheçam. Nesses observatórios, existe um levantamento de dados diversos sobre o setor. Cidades como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, acabam pensando nesse tipo de espaço de produção de dados, não só estatísticos, mas também, né, para a gente poder ter dados que vão acabar balizando o que a gente vai fazer. Capacidade técnica, isso tem muito a ver com a ideia de nós termos profissionais, turismólogos e não turismólogos, mas que tenham conhecimento e expertise de turismo para poder desenvolver esse turismo. A mentalidade favorável da classe dirigente, que tem muito a ver com o apoio mesmo ao setor. É muito comum, das minhas experiências profissionais, que as prefeituras acabem não visualizando o turismo como uma política importante. Muito por conta que se tem ela como um custo. E aí cabe a nós, né, profissionais do turismo também, além de bater de frente, de se impor, dialogando, às vezes tretando, mas colocando que existem caminhos para além do recurso público mesmo, ali da prefeitura, para a gente poder desenvolver esse turismo. Como eu falei há algum tempo atrás, existem recursos financeiros de programas de turismo do Ministério do Turismo e de bancos como o Banco do Nordeste, bancos que acabam apoiando o setor, né? E claro, tem instituições também em outras esferas que vocês acabam, quando entram na atuação pública do turismo, a gente acaba conhecendo essas dinâmicas, né? Mas contribui muito quando você tem uma gestão que te apoia para que você consiga desenvolver a atividade. Falando um pouco sobre instrumentos, eu diria para vocês que Fernandes ele vai apontar que existem instrumentos gerais e particulares do planejamento, isso ele fala já numa visão ampla, mas pensando o turismo, a gente percebe o turismo como um instrumento particular, quando a gente entende que esse investimento é um investimento direcionado para um setor, de todos os outros que existem na esfera pública. Né? O autor ele vai dar alguns outros exemplos, mas eu vou me ater aos aspectos de turismo. Pensando já os elementos, eu queria que vocês observassem essa imagem, e aí fica claro que esses elementos eles vão envolver atores, setores e estruturas que fazem com que esse planejamento ele vai ser pensado, mas não só isso, né? Esse pensar ele exige uma construção coletiva, e essa construção vai
desde que haja essas etapas anteriores, a gente vai esboçar isso num documento, num papel, né, que é o planejamento. Então, aqui, Fernandes ele vai nos dizer que a gente tem esses três elementos, os institucionais, administrativos e técnicos, e como vocês podem prever, cada um deles, de fato, vai se configurar. Aspectos técnicos têm relação com profissionais do setor, o levantamento de dados técnicos, os administrativos seriam aqueles relacionados à gestão do turismo em si, se existem conselho, instâncias de governança, espaços de gestão do turismo, superintendência, enfim, esferas que vão acabar administrando o setor. E, por fim, eu diria que esse setor, aliás, esse aspecto, esse elemento, ele acaba dialogando muito com os institucionais, porque aí a gente já fala da institucionalização do turismo em um local. A gente precisa ter um conselho municipal para poder participar do mapa do turismo, por exemplo. A gente precisa ter outras instâncias institucionalizadas no município, no território, para que a gente consiga fazer com que haja essa legitimidade nas esferas maiores, né, federal e estadual, para além do município. Gente, eu falei de elementos, eu falei de conceitos, falei de níveis do planejamento, isso num entendimento ali mais geral, né? Mas eu queria trazer alguns aspectos relacionados a tipos, né, a tipos de planejamento. O Ignar ele vai propor para a gente algumas categorias desse planejamento, só que eu não vou me ater apenas a esse autor. Eu também recomendo que vocês vejam a classificação de Fernandes, de Margarita Barreto, de Petroc, que são autores muito conhecidos no segmento de turismo, na literatura acadêmica de turismo, aliás, e eles acabam propondo conceitos muito parecidos, né? Mudando um aspecto ou outro. Aqui eu queria que vocês observassem que o Ignar ele vai propor desde tempo a finalidade. Então, quando eu estou elaborando o meu planejamento turístico, o documento em si, eu preciso contextualizar se esse planejamento ele vai ser, se ele vai se enquadrar no longo, no médio ou no curto prazo, em que aspecto esse planejamento está sendo construído, local, municipal, enfim, nessas outras esferas que vocês estão observando, territorial, aspectos administrativos. É um planejamento de parceria mista, né, público-privada, é uma PPP, pensando já a escala econômica, microeconomia, pensando a internalidade de uma organização, de um destino turístico, ou seria macroeconômico, já visualizando uma região ou estado em que esse município está localizado. Então, todos esses conceitos que vocês estão observando aqui, a gente precisa contemplar quando está elaborando um planejamento turístico, né? E aí, eu acho que de todos eles, eu acabei até para não me delongar, pensando aqui no nosso horário, mas eu queria que vocês observassem que principalmente quando a gente visualiza essa ideia de abrangência, vai envolver se esse planejamento é um planejamento que ele está sendo pensado em que escala operacional, da gestão máxima ali, da direção de um destino, ou da gestão mais abaixo da gestão estratégica desse destino. Inclusive, a gente tem planos que são planos estratégicos de turismo. Como vocês podem prever, ele já tem ali tanto a ideia de estratégias, né, que seriam os meios que a gente utiliza para alcançar um determinado fim, um objetivo, ou objetivos, e a gente tem esse planejamento que geralmente ele parte da escala ali de direção de um determinado contexto. O envolvimento participativo e não participativo, em sua maioria, todos os planejamentos, a gente recomenda que vocês acabem contemplando essa ideia de que seja um planejamento participativo, né? Evidentemente, o turismo é uma atividade que se constrói na participação coletiva, e o autor traz, por fim, essa ideia da finalidade, seria preventivo ou de correção.
Aqui eu não vou me ater a esse quadro, mas só para a gente poder ver, né, a abrangência do planejamento estratégico, tático e operacional que anteriormente eu expliquei para vocês. Então, aqui, o Ignar ele vai acabar especificando cada um deles. Né? O tempo, se é no curto, no médio e no longo prazo, o nível de decisão e por aí vai. Então, só para vocês poderem entender essas escalas que nós temos de abrangência do planejamento. Novamente, aqui eu trago um conceito relacionado aos tipos de planejamento, que eu não vou me ater porque vejam que é muito parecido com o que o Ignar propõe, né? Fernandes ele tem uma classificação parecida. Eu citei outros autores que também dialogam com esses que eu trouxe aqui no material. Quanto a níveis, a gente percebe que esse planejamento, também já fazendo uma relação com o que foi apresentado antes, ele pode ser um planejamento mais complexo, segundo Barreto, ou um planejamento ligado a aspectos geográficos. Né? Aqui também a gente vê que existe uma escala geográfica do território em que esse planejamento é pensado, e nível seria mais relacionado ali com aspectos de nível em que vai incidir esse planejamento. Bom, já pensando, pessoal, o planejamento no papel, a elaboração do documento. Vejam que e aí eu preciso que vocês, se já não tiverem participado, mas se tiverem, vocês podem colocar no chat, se já tiverem participado da elaboração de algum planejamento participativo nos municípios de vocês, seja de turismo ou não, né? A gente tem vários exemplos, tem o plano diretor, os planos plurianuais que acabam sendo propostos, planos decenais, e são espaços de discussão pública para que a gente possa ali também externar aquilo que nós desejamos para a cidade, para o local que nós vivemos. Então, vocês podem colocar aí no chat, né, se tiverem participado, para a gente poder entender mais ou menos o que vocês já viveram nesse sentido, porque esses espaços, eles antecedem a elaboração do documento. É onde a gente vai acabar discutindo aquilo que nós desejamos, aquilo que nós intencionamos nas diversas áreas de uma cidade. Né? Isso pensando, por exemplo, o planejamento urbano de uma cidade, talvez. Mas já no aspecto de turismo, que é uma dessas áreas que nós podemos considerar numa cidade, eu trago aqui já o esboço dos documentos que têm relação com o planejamento, que seria o plano, o programa e o projeto. Ignar ele vai dizer para a gente que o plano é esse documento mais abrangente, e ele acaba tendo um caráter mais superficial. Entendam, ele não é superficial no sentido de ser um documento que não tenha detalhamentos, mas é um documento que ele vai ter ali contemplado os projetos, os programas, principalmente, né? De maneira mais, digamos que rasa, né? Não tão descrita como se tem num programa, por exemplo. Porque a ideia de um plano é ser esse documento primário que vai ser nossa baliza. A gente tem vários exemplos, né? Plano de educação. Dentro do turismo mesmo, a gente tem 4 planos nacionais de turismo que foram criados em 2003, o primeiro deles, de 2003 a 2006, o primeiro Plano Nacional de Turismo, que ele acaba acontecendo na criação do Ministério do Turismo, no primeiro governo PT, e aí a gente vai ter também a criação de mais 3 planos, que seria o plano 2006, 2010, 2013, 2016, e o último, que é o 2018, 2022. Eu confesso que eu estava procurando, mas eu não encontrei nada relacionado à elaboração de um novo plano, né? Pensando já essa lógica dos anos que a gente está vivendo agora, 2024. Mas esse plano de 2018, ele acaba contemplando ainda ações estruturantes para se pensar o turismo no Brasil. É evidentemente que o fato de nós termos vivido uma pandemia tem muitos pontos que não são contemplados, né, no plano, porque ele foi pensado ali no pré-pandemia. Ele não é um documento de pós-pandemia. Então, a gente tem essa espécie de necessidade mesmo da construção, quem sabe, de um novo plano, eu penso. Né? Até porque a gente vai ter uma mudança de visão, de contexto, né?
quando a gente fala que existe ali a finalização de uma pandemia, por exemplo, o setor de turismo está ainda em um processo ao meu ver, de conseguir se reorganizar, mesmo que tenha conseguido isso, principalmente de 2023 para cá, mas a gente ainda está nesse processo, não é à toa que, por exemplo, o transporte aéreo tem tido uma dinâmica muito de preços muito altos, né? Ainda não sendo um setor acessível, isso pós-pandemia, falando, né, nesse sentido, e aí a gente tem alguns pontos que precisam ser reconsiderados, ao meu ver, para a gente pensar, quem sabe, esse quinto plano nacional de turismo. Mas vocês podem acessar, gente, esses planos, se der tempo eu mostro no final da aula, eu acho que na próxima aula eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem ver no site do Ministério do Turismo. Eu consegui encontrar o último plano nacional de turismo, mas a gente tem outros planos com outros enfoques dentro do Ministério do Turismo, tá? Que acabam abordando outras questões. A gente vai ter os programas, né? Que são esses conjuntos de projetos que têm uma semelhança e que eles acabam se complementando. Eu penso que o principal exemplo que eu poderia dar para vocês é o programa de regionalização do turismo que eu citei no início da nossa aula, que é uma espécie de resultante do programa de municipalização. Então, é um programa que ele também foi criado em 2004, e esse programa de regionalização Roteiros do Brasil, ele acaba ali discutindo ações que vão pensar a regionalização do turismo no Brasil, a descentralização e que, inclusive, também a potencialização de destinos novos, né, para consolidar esses destinos novos, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, só para a gente poder entender esse escopo de um programa. E, por fim, o projeto, que seria esse documento mais específico e detalhado, que vai acabar dialogando com os outros, né? Aqui eu coloquei esse esquema só para a gente poder entender essa relação entre os documentos, plano, programa e projeto. Como vocês podem ver, a gente tem um plano que vai dialogar com o programa 1 e, consequentemente, com projetos 1.1 e 1.2. Né? E essa lógica é uma lógica só para fins de entendimento de vocês. Deixa eu seguir aqui, pessoal, rapidinho. Bom, eu queria conversar também um pouco com vocês, agora que a gente já explicou sobre esses documentos do planejamento, né? Alguns componentes que vão acabar ali sendo influentes no planejamento turístico. E antes de falar de planejamento turístico, que eu acabei não colocando esse tópico aqui na nossa aula, mas o planejamento turístico é uma atividade que o que eu poderia já tecer inicialmente, da minha experiência e até mesmo das realidades que eu já vivi, não só como profissional, mas como cidadão, é que existe um descuido muito grande com a elaboração desses planejamentos, né? Esses planejamentos turísticos. Às vezes se há muito discurso, muita intencionalidade ali nas falas, mas não há uma efetividade na elaboração desses planejamentos, porque vocês podem até dizer, prof, mas um documento como esse não me garante que eu vou desenvolver o turismo em um local, não. Eu concordo com você, né, que disser isso. Só que a gente tem que entender também que esse documento ele vai acabar sendo ali um instrumento para a gente poder cobrar se está sendo feito ou não o desenvolvimento do setor, como foi concebido no plano, né? E aí eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir pensando a lógica do planejamento turístico. Teoricamente, o Ignar e o Fernandes, eles vão apontar para a gente o seguinte: esse planejamento turístico ele vai acabar envolvendo mercados turísticos internacionais. Eu não sei como é que acontece na realidade de vocês, mas onde eu moro, aqui no litoral do Piauí, Polo Costa do Delta, eu moro na segunda cidade do estado do Piauí, que é a cidade de Parnaíba, em relação à população, e é considerada uma cidade de distribuição, porque os turistas vêm para Parnaíba para poder ir para outros destinos do polo e também para conhecer a Rota das Emoções, que envolve o Ceará e o Maranhão, né? Juntamente com o Piauí. E a gente tem tido uma realidade muito forte
desses mercados internacionais se instalando aqui no litoral. É uma realidade que é replicada em outros destinos do Nordeste, e não só do Nordeste, mas também do Sudeste, e que a gente acaba tendo essa chegada desses grupos, né, que vão acabar ali estabelecendo alguns comportamentos em como, ou em posições, eu diria, em como esse mercado ele será desenvolvido. E aí o autor vai nos dizer que existe uma maneira como esses atrativos eles são utilizados pelos residentes, né? E a gente vai ter ali uma espécie de choque, uma espécie de embate, quando a gente pensa essa lógica desses grandes capitalistas internacionais que têm os meios de produção e que acabam vindo para esses territórios menores, em sua grande maioria, para poder desenvolver o turismo. Né? A gente vai ter uma dialética de embate e às vezes até mesmo de combate por meio dos residentes ou dos moradores locais. Né? Aqui mesmo, gente, no Brasil, a gente eu diria que a gente tem poucos exemplos de turismo de massa que tem tido ali conflitos, né? Conflitos sociais, ao meu ver, pelo menos do que eu acompanho e do que eu conheço. Aqui na nossa realidade, Parnaíba, Polo Costa do Delta, não é diferente. Mas o que a gente tem visto fora do Brasil, né? Na Europa, por exemplo, é eu diria um ranço, um incômodo, um desconforto dos moradores locais com esses grandes empreendedores que têm chegado, ou até mesmo com esses fluxos de turistas que são muito grandes e que acabam gerando ali aqueles impactos que eu falei lá no início da nossa aula, né? Positivos e impactos negativos do turismo. Aqui é só para a gente poder refletir um pouco quais são os setores que acabam sendo considerados e que compõem esse planejamento turístico, né? Eu diria que todos os equipamentos e serviços, como os meios de hospedagem, os transportes, instalações e serviços turísticos em geral, equipamentos de lazer também, e o autor vai apontar outras infraestruturas, né, que acabam contribuindo. Os atrativos, e eu diria também que os elementos institucionais que eu acredito que já ficou bem claro na minha fala de até agora, que esses elementos institucionais eles acabam também sendo ali primordiais para a gente poder ter uma relação que seja, digamos que, de menos conflito, mais dialogada entre esses atores que eu pontuo aqui. Né? É claro que vai depender muito também de como se instala uma situação da chegada de um empreendimento desse estrangeiro em um determinado local. Aqui em Parnaíba, por exemplo, a gente havia a intenção de um resort de origem espanhola de se instalar na praia da Pedra do Sal, que é uma praia, a única praia da cidade de Parnaíba. É uma praia, para quem não conhece aqui, a nossa região, contextualizando, é uma praia que tem comunidades tradicionais, né, no sentido de terem pessoas que trabalham com pesca artesanal, com pesca também para subsistência, que trabalham com artesanato, enfim. E é uma comunidade que ela teve um crescimento significativo nos últimos anos. Essa praia é uma praia que, estruturalmente, é uma praia que ela não tem uma qualidade urbana e de serviços adequada para atender nem a população e nem os turistas, e isso não é por conta da comunidade, evidentemente. Né? Existe toda uma questão aí por cima disso, né? De gestões e de investimentos financeiros para desenvolver esse local. E recentemente eu estive lá e eu vi que eles estão construindo, existe um projeto para a construção de bares e de equipamentos de alimentos e bebidas nessa praia. Pelo que eu vi, tem sido feito. O que eu queria dizer para vocês é que um grupo espanhol que queria se instalar nesse local acabou não conseguindo autorização porque é uma área de preservação ambiental e, juntamente com isso, a gente teve uma série de outros conflitos, tanto de esfera pública, universidade, ICMBio, IBAMA, né, que acabaram colocando para que esse grupo estrangeiro ele não se
instalar-se aqui, porque isso vai acabar gerando uma série de impactos ambientais também negativos e sociais, né? Até uma das questões que se colocava é dessa população que eu citei para vocês antes, se ela seria ou não inserida e se ela iria conseguir atuar nesse empreendimento hoteleiro. Geralmente, o que a gente tem de realidade é pouca adesão, ou quando se tem, as pessoas acabam ocupando funções que são funções em que a remuneração não é tão, digamos que, justa, né? Então, você acaba tendo aí esses conflitos também. Falando um pouco sobre as etapas do planejamento, isso aqui é uma sugestão do autor Ignar que a gente está discutindo, né, gente? Ele vai dizer para a gente que existe aí, em um primeiro momento, a gente vai fazer um diagnóstico do território turístico. Nesse diagnóstico, a ideia é que a gente possa, de fato, levantar todos os pontos relacionados ao turismo em si. E dentro desse olhar diagnóstico, a gente vai perceber quais são as características atuais desse local, para que a gente possa, junto com a população, junto com a gestão pública, junto com os empresários, pensar em qual é o caminho que eles querem seguir. Então, essa primeira etapa seria a do diagnóstico, para depois a gente trazer um prognóstico, que é justamente quando a gente vai propor esse último ponto que eu comentei, né? Quais seriam os caminhos a serem seguidos? Nisso a gente vai estabelecer objetivos e metas. Os objetivos, eles são aquilo que se deseja, as metas, elas têm que ser mensuráveis e acabam tendo que ser enquadradas dentro de uma ideia de tempo a ser realizado. Para vocês entenderem, eu vou mostrar no final da minha aula um planejamento que eu fiz para que vocês possam entender melhor esses conceitos, tá? Estratégia dos objetivos, que são também como a gente vai alcançar aquilo que se deseja, né? A implantação do plano já está mais ligado. A gente elaborou esse plano, a gente discutiu ele em espaços coletivos, agora a gente vai implantar. E aí, nessa implantação, também é um trabalho que exige que haja esse senso de coletividade. Para que depois, né, se por alguma eventualidade, se por algum motivo que isso vai acontecer, esse plano ele não saia como proposto, a gente consiga aí, por meio do acompanhamento dos resultados, desse monitoramento, sugerir novos caminhos para novos planejamentos, ou até mesmo corrigir aquilo que não está funcionando. Então, isso é uma espécie também de baliza para a gente poder pensar essas etapas do planejamento. Aqui eu trago também os conceitos de Petroc, que o autor vai fazer uma relação muito parecida com o Ignar. Só que, ao contrário dele, ele acaba propondo alguns outros pontos, né? Como identificar obstáculos e dificuldades, que seria essa relação de listagem daquilo que acaba causando com maior intensidade influência no planejamento, criação de meios e mecanismos, né, que seria a análise e escolha das alternativas que a gente pretende alcançar, e alguns outros pontos, mas eu penso, né, pelo menos no meu entendimento, que essa proposta do autor é muito parecida com o autor anterior, tá? A única questão que ele coloca, gente, é que vai haver um cronograma, e tem que ter, né, esse cronograma de quando a gente vai realizar cada atividade no planejamento, para que a gente consiga ter os resultados ali desejados. Deixa eu ver o que mais. Falando um pouco agora sobre análise macroambiental das externalidades. Prof, o que quer dizer isso? Como vocês podem prever, a análise tem a ver com esse olhar mesmo de nós fazermos uma espécie de observação mais aprofundada e, em cima disso, visualizar, identificar aquilo que acaba sendo um raio de influência, né? E aí, aqui o Petroc ele vai nos propor, ele vai, na realidade, nos trazer uma análise de planejamento, pensando o macroambiente e as influências dele numa organização, por exemplo, numa organização de turismo. O que pode influenciar? Aspectos da economia, da cultura, demográficos, políticos, enfim, esses aspectos que a gente observa aqui na imagem, né? E o que pode contribuir para que a gente possa
dentro dessa lógica de planejamento de uma organização de turismo, realizar pesquisas de mercado, né, relacionadas à demanda, à oferta e até mesmo como a população local ela acaba validando essa organização. No mês de janeiro desse ano, eu levei um grupo de alunos meus aqui da UFDPA para a gente ir lá para o Vila Galé Resort. E o Vila Galé é um hotel de rede espanhola. Tem em alguns países do mundo, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas unidades, tanto em todas as regiões do Brasil. Aí só para vocês entenderem, e aí eu diria que seria um exemplo muito parecido com esse do resort que iria se instalar na Praia da Praia do Sal. O que eu queria comentar com vocês é que eles acabaram realizando, segundo o que nos disseram, é claro, né, todos esses pontos aqui, de pesquisa de demanda, de saber se realmente haveria a possibilidade de se implantar aquele empreendimento naquele local. Eles têm uma política de inserção de colaboradores da região ali de Cumbuco, no Ceará. Então, não sei se tem alguém aí do Ceará, mas a gente acaba tendo essa política que é bem interessante para que você possa estimular a participação da população local ocupando os espaços dentro desse empreendimento. E eu vi, inclusive, que uma das pessoas que nos atendeu, que nos recebeu, era gestora de um departamento, acho que era de eventos e alimentos e bebidas. Um cargo importante, um cargo que exige ali tanto conhecimentos técnicos quanto mesmo de outros aspectos, né? E era uma pessoa que morava na região em que esse empreendimento se implantou. Então, eles tiveram esse cuidado, né, em estabelecer esses pontos aqui que eu citei a partir de Petrópolis. Já pensando nos aspectos internos, né, só para voltar aqui, gente, externalidades são aquelas influências, geralmente ameaças e oportunidades que vão influenciar numa organização, e as internalidades é tudo aquilo que vem de dentro da organização. Acabei não trazendo esse conceito para vocês, né? Acho que vale colocar aqui para que vocês possam entender de forma clara isso. E aí, o Petrópolis ele já vai nos dizer o seguinte: todos os recursos financeiros, humanos, de capital, os métodos de trabalho, a divisão de trabalho que se propõe em uma organização, tudo isso vai acabar sendo um fator interno que pode vir a influenciar no planejamento dessa organização e que tem que ser considerado, né? Então, o autor, inclusive, vai dizer que elementos como destacar pontos fortes e pontos fracos, se a gente está falando de um hotel de turismo, né? Aliás, um meio de hospedagem, desculpa, ou uma empresa de turismo que tenha necessidade de saber quem é o turista que vem para o local e também que possa ali evidenciar quais são os atrativos locais, o inventário da oferta turística, que é uma ferramenta muito importante e na grande maioria dos municípios não é elaborado. Esse documento ele é um documento que contribui para que a gente saiba quais são os equipamentos e serviços, quais são os atrativos, os recursos, de um modo geral, urbanos, naturais, que podem vir a contribuir para que o turismo aconteça. Então, vejam, eu estou falando de uma organização que não é gestão pública, mas que ela pode contribuir para que se elabore esse tipo de instrumento, geralmente parte da esfera pública, mas que pode ser construído por meio de uma parceria com a esfera privada, né? Para que a gente tenha aí esses dados contribuindo para o turismo de um local. O Fernandes ele vai apontar uma espécie de ciclo do planejamento que eu não vou me ater aos conceitos, porque vocês já percebem que eles são repetitivos quando comparados com os outros, mas é só para a gente poder entender, né, que é de fato uma ideia cíclica de como a gente pensa esse planejamento. Que mais? Em relação à implantação do plano, porque a gente falou aqui, né? O que seriam esses documentos do planejamento, plano, programa e projetos. E a gente também explicou que existem etapas que são recomendadas para a gente poder seguir. Para a implantação do plano, os autores eles vão recomendar que a gente elabore uma matriz de envolvimento, que é um documento que vai acabar estabelecendo quem irá fazer o quê,
quando irá fazer, até para a gente saber o que é responsabilidade de cada ator que participou da construção coletiva desse planejamento, qual é a estrutura organizacional que vai se responsabilizar, e aí eu queria que vocês entendessem o conceito mesmo de organização, né? Vocês pagaram a disciplina de ADM aplicada ao turismo, e aí nesse caso aqui é nós percebermos que essa estrutura organizacional ela está ligada às organizações, às instâncias que vão se responsabilizar por cada um dos momentos das etapas daquele ciclo que eu apresentei antes. O Conselho de Turismo também ele é uma ferramenta pública que tem que existir, até para a gente poder ter acesso às políticas de turismo, né? Então, não tem nem o que dizer em relação à elaboração e à criação de um conselho, pensando, inclusive, a execução desse planejamento e um cronograma de implantação, que é quando a gente vai implantar cada um daqueles pontos que foram apresentados anteriormente. Já se encaminhando para o final da nossa aula, pessoal, eu juro que eu corri aqui para a gente conseguir contemplar todos os pontos dos 6 capítulos que a gente propôs para vocês, né, iniciais, mas eu queria que, já voltando um pouco sobre planejamento de destinos turísticos, porque entendam, quando eu penso em planejamento de um destino, eu estou pensando em um destino em um local que ele já pode ser consolidado turisticamente falando, ou que ele tem potencial para ser consolidado. E aí eu tinha dito no início da aula que a ideia era trazer algumas abordagens teóricas para vocês poderem perceber um pouco como é que se pensou esse planejamento dos destinos no Brasil, e até mesmo a nível de mundo na literatura acadêmica. Então eu vou trazer aqui Hall, Dredge e Jerkins, que vão dizer que, apesar do planejamento turístico ser reconhecido, a forma como ele é empregado acaba gerando muitas controvérsias. Eu diria que eu já me antecipei em relação a isso quando eu digo que existe ali uma descrença, um desinteresse, não generalizando, mas é comum que a gente tenha esse contato com gestões que não consigam se interessar em querer desenvolver o turismo. E aí, de novo, eu repito, né? É importante que nós, que somos profissionais, iremos ocupar esse espaço do turismo, que a gente cobre, que a gente se imponha, que a gente se posicione, que a gente entenda o que tem sido pensado nos municípios, para que a gente possa sugerir até mesmo e cobrar desses gestores o que tem sido feito. Deixa eu ver o que mais aqui. O autor Gunn, ele vai nos recomendar que no planejamento de destinos a gente precisa considerar alguns elementos ali que também contribuem para a gente poder materializar isso. Prevenir impactos negativos, envolver todos os atores, entender que o turismo é uma espécie de simbiose que vai envolver recreação e conservação, o que não quer dizer que recreação não seja uma atividade impactante. Sim, as atividades recreativas elas vão gerar um impacto. Aqui mesmo no meu município a gente tem um local chamado Lagoa do Portinho, que é uma lagoa que ela sofreu diversos impactos ali, principalmente relacionados a construções inadequadas, a produção inadequada do que eu tive conhecimento até mesmo de criação, né, de peixes. E aí você vai ter isso como uma atividade que gerou um impacto para esse equipamento natural, para esse atrativo natural, que é um equipamento também turístico, que gera atividades recreativas. Então, assim, muitas dessas construções que foram propostas, elas tinham relação com o turismo, né, gerando um impacto e gerando essa não conservação desse local. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes você tem um determinado recurso natural que não se dá tanta importância para quem é do local,
mas o turismólogo ele tem esse olhar, ele tem que ter esse olhar de diagnóstico para poder perceber se aquilo tem condições de ser desenvolvido enquanto atrativo, né? E pensar também essa relação da recreação, das atividades de turismo, e recreação é uma dentre várias atividades que envolvem o turismo, mas como a gente vai manter, né, minimizar esses impactos a partir das atividades de turismo. Ele também é multidimensional, acho que ficou claro também isso, né? Já expliquei para vocês dessas diversas dimensões que envolvem o planejamento turístico. É uma ação política social que vai acabar também tendo um embate de conflitos, né? Porque a gente vai ter, em sua grande maioria, essa dicotomia do que a população quer e do que a gestão pública quer, ou às vezes existe um diálogo de interesse, mas esses conflitos eles acabam acontecendo e eu penso que é até algo que é comum de qualquer espaço de debate, né? Qualquer espaço de discussão a gente vai ter conflitos, opiniões divergentes. Ele tem que ser estratégico e integrar de um modo geral e tem que ter uma perspectiva regional, até para a gente entender que tem que ter relação com aquela ideia de regionalização do turismo que nós propomos aqui no Brasil, né? Que é essa ideia de desenvolver regiões turísticas para se desenvolver o turismo em novos destinos e novos atrativos. Que mais, gente? Cooper Hall e Trigo, eles vão nos dizer que o planejamento de destino também vai envolver algumas outras abordagens que a gente tem que considerar. Eu vou aqui apontar algumas delas. Esse conceito, gente, é um conceito recente, surgiu ali por volta da década de 60, e as ações para o turismo elas acabavam sempre sendo contextualizadas dentro do planejamento urbano e regional. Aí eu queria que vocês lembrassem do que eu tinha dito mais anteriormente sobre a ideia de planos diretores. Eu até recomendo que vocês verifiquem se nos locais que vocês vivem existem planos diretores, seja municipal ou plano diretor de turismo. O plano diretor é um instrumento da política urbana, né, que foi pensado ali no Estatuto da Cidade, que é uma política de 2001, e os planos diretores eles têm alguns critérios que vão atender os locais que precisam elaborar esses documentos. Lembrando que o plano é aquele documento que ele é mais generalista, tá? E aí o plano diretor, um dos critérios que são exigidos é que locais que tenham interesse turístico, que façam parte de atividades turísticas, né, que tenham potencial, na realidade, para desenvolver o turismo, que sejam elaborados. E vejam que isso, né, é um documento que ele vem do planejamento regional, aliás, urbano, desculpa, a nível municipal. Então, pensar esse planejamento, por que não específico para o setor? Alguns municípios acabam elaborando um plano diretor de turismo, então um plano estratégico de turismo. Estados acabam fazendo isso. Vejam os observatórios do turismo, as páginas das secretarias de turismo dos locais que vocês vivem, para tentar identificar que tipo de políticas são propostas por esses locais, para vocês entenderem o que tem sido feito, tá? O que tem sido proposto. Deixa eu ver o que mais. A gente vai ter também na literatura científica e técnica, e em sua maioria vai acabar não considerando o planejamento visualizando os aspectos da sociedade contemporânea que a gente vive, né? Então também é um ponto que os autores trazem para a gente poder refletir quando a gente pensa mesmo os aspectos acadêmicos dessa área que eu estou discutindo com vocês. Tem alguns questionamentos que cabem também a gente se fazer. Por que e quando o Estado deve intervir? Parcerias público-privadas, elas valem a pena? Eu diria que valem, desde que você tome muito cuidado com como esses atores da esfera privada eles vão acabar se beneficiando dessa flexibilidade de parceria, né? É muito comum que aeroportos acabem fazendo parte de concessão para fazerem parte dessa ideia de
parceria público-privada, mas também existem alguns exemplos que a gente tem no Brasil de parques, de unidades de conservação que têm atividades que têm essa relação, né, público-privado, e que eu já comentei também sobre isso. Ao meu ver, isso acaba sendo relevante, desde que se tenha esse respeito com o que as pessoas do local querem, desejam e almejam. Necessidades do turista e da comunidade também têm que ser consideradas, mas principalmente da comunidade local. E as questões que são éticas, que a gente diz, né? Imaginem vocês, pensem comigo. Até uma pergunta, é uma reflexão. Se vocês fossem contratados para assinar um projeto de turismo, sabendo que dentro desse projeto você pode ter ali um problema ambiental daqui a 2, 3 anos, ou pelo menos dialogando com alguém da área ambiental e esse profissional te orienta a não assinar por conta disso. Será que vale a pena a gente assinar um documento como esse, a gente pensar apenas com fins capitalistas, mercadológicos e desconsiderar no nosso trabalho ele existe também esse olhar ético, responsivo, com esses limites de onde esse planejamento pode ir? Então, acho que cabe para vocês também pensarem, para não aceitarem qualquer tipo de moeda de troca, né? Quando a gente fala de trabalho mesmo. Pensando um pouco nas mudanças de abordagem do planejamento, que eu queria trazer para vocês aqui hoje, se discute muito o conceito de sustentabilidade, que a gente vai deixar para a unidade 3, e também das cidades criativas, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no site do Ministério do Turismo, lá vocês vão encontrar um programa chamado Cidades Inteligentes, e inclusive é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que é promover que as cidades consigam ter mais características, elementos que configurem essas cidades criativas e inteligentes, mas é claro que o principal objetivo é fazer com que as pessoas elas saiam dessa linha da miséria e da pobreza, né? É o principal objetivo que a gente tem, mas discutir também que essas cidades criativas elas possam ser pensadas. E criatividade, pessoal, não tem só a ver com tecnologia não, tá? Tem a ver com uma série de coisas de mobilidade, de projetos sociais que podem vir a ser desenvolvidos e que podem vir a dialogar com o turismo, enfim. O que mais? E 2 pontos que o Cooper, Hall e Trigo trazem para a gente é que tem que ser considerado o ambiente externo, eu acho que isso já ficou claro também, o ambiente que vai influenciar no destino, e eu diria que esse ambiente externo são os outros destinos, são as políticas federal e estadual que podem vir a ser somadas com o que é feito no município, né? Mudanças no próprio destino tem muito a ver com essa ideia de que o planejamento ele permite o quê? Pelo menos essa é a ideia, né? É a provocação. Que a gente consiga criar uma atmosfera de controle de como o turismo está sendo feito. E à medida que esse turismo ele não está sendo bem feito, a gente vai ter, por meio dessas mudanças, uma percepção do que pode ser feito para melhorar essa situação. Aí, só para a gente poder fechar, eu acho que eu consegui fechar dentro do nosso tempo, existem algumas abordagens que são tradicionais dentro do planejamento turístico, e os autores eles vão propor para a gente 5 abordagens para que a gente possa pensar. A primeira delas seria a ufanista, que vai dizer que não precisa se planejar o turismo, porque o turismo é uma atividade que por si só ela já traz bons resultados, impactos positivos. Era uma ideia que se tinha muito ali quando a gente começa a ter o turismo de massa nos anos 50, e os conceitos de planejamento no turismo eles são da década de 60, como a gente viu, né? Então, pensava-se que o turismo por si só, promover o turismo já permitia que a gente tivesse impactos positivos. E essa ideia ela foi combatida à medida que se percebeu que isso não funcionava. Então, a segunda abordagem seria uma abordagem mais
com focos para aspectos econômicos, se tendo o turismo como não um fenômeno social, mas como um fato que acaba possibilitando retorno econômico e retorno econômico rápido, mas aí eu diria que junto com esse retorno que vai para uma espécie de conta de turismo do município, ou do estado ou nacional, a gente acaba tendo impactos, né, impactos econômicos e impactos em outras esferas, né? Então, será que compensa a gente ter esse olhar apenas econômico? Mas é uma outra abordagem que foi pensada. A abordagem físico-espacial, que tinha como principal enfoque considerar o território urbano, e eu acho que eu já falei quando eu expliquei sobre o plano diretor, lembrando que o plano diretor não é um documento que não é recomendado, pelo contrário, mas eu diria que a gente não tinha esse olhar para o planejamento considerando o turismo, mas sim os aspectos geográficos prevalecendo, né? Então foi uma outra maneira da gente visualizar esse planejamento. Se discute muito a abordagem comunitária, o conceito de turismo comunitário, imagino que vocês já devam ter ouvido falar ou conheçam. Existem algumas experiências e o turismo comunitário ele requer que a gente tenha um olhar mais cauteloso, porque nem todo local possibilita que seja desenvolvido, mas ao meu ver, se a gente pensa nele para uma cidade, dependendo do local em que essa cidade ou essa comunidade onde ela fica, a gente consegue promover sim essa abordagem de turismo comunitário de planejamento, mas é um tema que tem se discutido muito, desde que a gente considere o local em que vai ser desenvolvido, né? Isso é um ponto que pesa muito nessa abordagem. E, por fim, a sustentável. Eu diria que todos os documentos que eu já elaborei, enquanto a minha atuação de turismólogo, a gente discute essa ideia do turismo sustentável, mas a reflexão que eu faço é a gente não pensar apenas nisso como uma espécie de marketing, sabe? De criar um plano que vai dizer que serão desenvolvidas atividades sustentáveis ou de turismo sustentável, porque esse conceito ele não pode ser esvaziado. É um conceito que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está nessa posição de propor atividades de turismo em um local. Gente, então era isso por hora. Eu queria só recapitular com vocês basicamente que nós discutimos, né? Eu falei sobre diversos conceitos de planejamento, a gente acabou trazendo ali tipos, níveis, abordagens, para que vocês pudessem entender como é que esse planejamento a gente pode, a partir da abstração, pensá-lo. Eu também falei a respeito de alguns planos, de algumas políticas, de documentos que acabam sendo documentos relevantes quando a gente também precisa pensar esse campo dentro de um destino turístico ou dentro de um local que quer ser um destino turístico. A gente também falou a respeito das abordagens que existem e principalmente abordagens que são importantes que vocês conheçam, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista conceitual, porque a gente, além de profissionais que vai atuar com aspectos técnicos, a gente também tem que ter repertório conceitual para poder se posicionar, para poder executar os espaços de discussão dentro do turismo. E aí, só para fechar minha aula, antes de abrir para as perguntas, eu vou compartilhar rapidamente aqui uma tela. Professor Renato. Professor, só com licença, só um recado, alunos que ainda não assinaram a frequência, assinem que ela está aberta ainda, tá? A gente tem até agora 79 participações de assinatura, então assinem antes da aula encerrar, tá bom? Obrigado, professor. Imagina. Então, gente, como a gente estava comentando com vocês, eu queria só compartilhar aqui rapidamente alguns pontos que ajudam a gente a entender tudo que eu expliquei até agora. Então, eu vou só pedir licença para vocês rapidamente, enquanto que eu entro aqui na página do Ministério, para que vocês possam entender um pouco, materializar um pouco do que eu estou falando. Então, na página do Ministério, a gente consegue acessar aos planos, programas e projetos que foram pensados desde 2003, quando o Ministério foi criado,
e até mesmo políticas anteriores do Ministério, que antes era um Ministério em conjunto com indústria e comércio. Então, só para vocês poderem, para fins mesmo de conhecimento, vocês podem acessar essa aba aqui, acesso à informação, e a gente consegue visualizar, né, ações e programas do Ministério do Turismo. Então, eu vou aqui só mostrar rapidamente para vocês. Não vou abrir cada um deles, porque é muita coisa. Mas, né, destinos turísticos inteligentes, que foi um dos pontos que eu comentei no final da nossa aula. O Fundo Geral de Turismo, que é uma política de financiamento do setor. Enfim, a gente tem vários programas aqui e ações, né? O Observatório Nacional de Turismo, que é um dos conceitos também que eu expliquei. Geralmente os municípios maiores acabam tendo observatórios desses para poder levantar pesquisas e dados estatísticos, e não só nesse aspecto, mas principalmente, né, para a gente ter uma noção de como a nossa cidade ela se encontra. O Plano Nacional de Turismo, que eu expliquei, de 2018 a 2022. Existem outros, né, que eu recomendo que vocês também conheçam. Prodetur, que é uma política também de financiamento. Enfim, a gente tem uma série de programas. Programa Investe Turismo, o programa de regionalização, que eu também citei. Quando vocês acessarem cada um deles, vocês conseguem perceber o que é proposto e em que nível está isso, né? Existem indicadores também que trazem essas informações. Vou voltar aqui um pouco mais acima, que vocês também podem acessar, gente, que eu acho que também vale para o entendimento, para aprofundamento do que foi discutido, dados abertos. Nesses dados abertos, a gente vai encontrar dados ali relacionados a o que tem sido levantado de informações estatísticas de turismo no Brasil. E aí a gente vai ter aqui dados, inclusive, recentes, né? Existe um plano, né? Não cheguei a clicar nele, mas em que vocês podem visualizar essa proposta de planejamento de junho de 2022 a 2024, que eu imagino que tem relação, inclusive, com o Plano Nacional de Turismo. Tem esse portal também que vocês podem acessar, tá? De dados abertos. Eu vou agora lá embaixo, na página, só para mostrar um outro ponto para vocês. A gente consegue visualizar também aqui embaixo, gente, todas as redes sociais do Ministério, né? Mas também a gente consegue visualizar melhor os pontos que eu comentei antes. Então, ações e programas, dados abertos, transparência, né, relacionados ao turismo no Brasil, publicações que tem muito material interessante para quem está entrando na área de turismo, que precisa depois, vocês vão precisar disso, vocês escutem o que eu estou dizendo, vocês vão precisar elaborar esses planejamentos, escrever esses documentos, vocês precisam ter noção de como a gente faz isso. Vou clicar rapidinho nesse aqui de publicações, para já voltar para vocês. Aqui a gente vai ter, né, algumas cartilhas, alguns manuais, segmentos de turismo, que é um material que eu também recomendo que vocês conheçam, política de turismo acessível, enfim, eu vou mostrar isso, se der tempo, com mais calma, na aula 2, tá? Manual de desenvolvimento de turismo em geoparques, caso alguém mora em uma região que tenha geoparque, tá? Inventário da oferta turística, enfim. Cidades criativas, a gente tem uma infinidade de temáticas aqui que são interessantes e que têm relação com planejamento. Deixa eu voltar aqui para vocês. Lembrei. A última coisa que eu queria mostrar, que era o meu planejamento, para vocês entenderem como é que a gente materializa isso, né? Rapidinho.
Bom, gente, o último trabalho de consultoria que eu fiz, eu encerrei ele em 2022. Foi um trabalho em que eu participei de elaboração de um programa de turismo. Era um programa menor, que ele tinha relação com um programa maior. Programa de gestão sustentável de 8 municípios que tinham vínculo com a usina hidrelétrica de Boa Esperança. Guadalupe, eu não vou lembrar todos agora, Antônio Almeida, Pastos Bons, enfim, 8 municípios. E aí, nisso, a gente tinha que propor, né, um documento relacionado a um programa de turismo para desenvolver o turismo nesses 8 municípios e desenvolver isso de forma integrada. Porque a gente fala muito disso no turismo, né? Essa ideia de integração, regionalização, promover ali, dentro de cada município que tem uma proximidade, atrativos que acabam se somando para a gente criar um produto forte, consolidado. E aí eu queria só mostrar para vocês o meu documento, né, o meu planejamento, para vocês terem uma noção. Tá visível para vocês? Acho que não, né? Espera aí, só um minuto, gente. Rapidinho. Pronto, aqui. Eu vou ser breve, tá? Que eu sei que eu já estou me empolgando demais aqui no horário. Mas vamos lá. Só para vocês entenderem o que eu, turismólogo, escrevi, planejei, coloquei no papel. Eram 5 programas, como eu comentei com vocês, cada um deles tinha um aspecto. Tinha um de comunicação social, de educação ambiental, cooperativismo, um outro relacionado a aspectos ambientais, que era um programa micro que tinha relação com a gestão sustentável desse programa maior, e o meu de turismo. Eu era coordenador, e nesse programa de turismo, a gente acabava pensando, né, a lógica do turismo para os locais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? Pronto, acho que chegou aqui. Não sei se está visível. Me confirmem se está visível para vocês Programa de Desenvolvimento de Potencial Turístico. Tá visível, professor. Tá, né? Pronto. Então, gente, o que eu, turismólogo, fiz junto com a minha equipe? Não é porque eu estava sozinho. Eu elaborei esse documento, eles me deram as diretrizes que eles queriam para desenvolver o turismo, e eu queria que vocês entendessem que aqui a etapa que eu estava era uma etapa em que já tinha tido diálogo com a população em um primeiro momento, e a CHESF, juntamente com as prefeituras dos municípios, queria desenvolver o turismo regionalizado. Então, aqui, só para vocês verem, né, no meu documento, começa aqui, nesse item 3.4, eu aponto os objetivos do programa. Ele tem um objetivo geral, que era de realizar o levantamento do potencial turístico e de infraestrutura para o turismo nos 8 municípios, que eram atendidos pela usina, né, de Boa Esperança, pelo reservatório. E a gente tinha os específicos. Como eu expliquei para vocês, a gente tem, né, diagnóstico, prognóstico, objetivos, estratégias. Então, aqui para vocês entenderem como é que a gente pensa esses objetivos. O geral, ele precisa ter, os específicos, eles têm que ter uma relação com o geral, e aqui em cada um deles eu estabelecia, por exemplo, apresentar aos atores locais, por meio de seminários, os resultados dos levantamentos que eu fiz de atrativos e equipamentos e serviços. Então, tudo isso era o que eu desejava, né, desejei, na realidade, realizar para que esse turismo fosse realmente efetivado. Aí a gente falou de metas, e eu expliquei para vocês que metas, elas são mensuradas e elas têm um tempo para acontecerem, né? Então, eu estabeleci as metas do programa. Por exemplo, uma delas, apresentar os resultados do levantamento turístico dos 8 municípios do entorno da usina que eu estava ali realizando esse trabalho. Então, vejam que tudo era mensurado, né? Entregar um roteiro turístico integrado, entregar 2 peças publicitárias, que quem ia fazer não era eu,
Aliás, eu não ia fazer isso sozinho, eu ia fazer isso junto com o pessoal da equipe de comunicação social, junto com o pessoal do geoprocessamento, que a gente tinha que mapear também alguns pontos que eu iria levantar, né? Então, só para vocês entenderem o que é esse planejamento na prática, ok? E embaixo vai ter outras coisas, público-alvo, como vocês podem observar, era um programa que tinha como intenção envolver todo mundo, materiais que eu precisava, enfim, eu não vou me ater porque ele tem uma extensão e não cabe aqui. Mas, se vocês quiserem, eu posso depois falar sobre isso novamente em uma outra aula, tá? As campanhas que iam ser executadas e por aí vai. Deixa eu parar por aqui, porque senão já está no meu horário. Pessoal, então era isso. Eu vou ver aqui o chat agora. Queria agradecer a vocês pela atenção, pela paciência comigo. E Só quando eu puder parar de gravar a aula, você não me avisa, tá bom? tranquilo, você pode, acho que você pode encerrar. Aliás, a gente vai abrir para as perguntas, mas se você quiser encerrar, a gente pode encerrar agora e depois a gente faz as perguntas também. Tá bom, então. Pessoal, tem alguma pergunta específica? Eu vou tentar ver aqui o chat, se os tutores quiserem me direcionar já em algum ponto, ou se algum aluno já quiser abrir, né? Porque eu estou tentando ver aqui, mas tem muita coisa no chat. Professor,